Olá, é muito bom continuar falando sobre aquilo que nós tanto gostamos. Eu gostaria de chamar sua atenção mais um pouco sobre a importância da oração. O que é orar? Orar é conversar com Deus. Orar é aquele momento onde dois corações apaixonados se encontram. Orar é uma parceria que na realidade Deus decidiu fazer conosco. Ele decidiu trabalhar junto com o homem. A maneira que nós entramos nessa parceria e começamos a funcionar dessa parceria é através da oração. Quando nós oramos e buscamos a face dele, nós trabalhamos junto com ele. Eu tenho insistido algumas vezes em dizer que é muito fácil e muito comum trabalhar para Deus e acabar por não trabalhar com Deus. Quando eu trabalho para Deus, eu acabo ficando na frente dele. Quando eu trabalho com Deus, eu acabo indo junto com ele. É muito diferente, porque a Bíblia nos ensina que se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Então, para que o meu trabalho não seja vão, eu preciso ver o que ele está fazendo. E eu preciso fazer o que ele está fazendo. Então, presta bem atenção. Um certo dia, um pai chegou em casa e viu a mãe com o filho na pia. E ele olhou e tinha um prato quebrado no chão, um prato, né, quebrado no chão, água por todo lado da cozinha. E o pai perguntou: Ué, o que está acontecendo? E o menino falou assim: Pai, eu lavei a louça e mamãe me ajudou. Ele tinha só 5 anos. Então você consegue imaginar o que foi que aconteceu, não é verdade? Então, é claro que a mãe estava lavando a louça e o menino ajudou, mas o fato dele ter participado fez com que ele entendesse que foi ele que fez, foi ele que trabalhou, foi ele que atuou. Então, quando nós entramos nessa parceria de oração, quando nós entramos nessa busca pelo Senhor, nós vamos experimentar essa graça que vem do trono de Deus. É Ele que faz, é Ele que interfere. Nós somos chamados para concordar com Ele. Nós somos chamados para buscar a face dele e entrar na onda dele, e entrar no caminho dele, junto com ele. Então, é muito importante que nós compreendamos que a essência da oração eficaz é a concordância. Ou seja, eu concordo com o que Deus quer, eu entro no que Deus quer, eu enxergo o que Deus está enxergando e começo a orar em cima do que Deus me mostrou. Então, essa concordância abre espaço para a atuação de Deus no nosso meio. E isso é muito importante dentro dessa parceria, dentro dessa cumplicidade, dessa vida de oração. Então, quando nós concordamos com Deus, ele cumpre os seus propósitos na terra, ele vai estabelecendo o seu reino na terra. Né? Então, quando nós nos dedicamos a conhecer esse coração apaixonado de Deus, nós vamos descobrindo na sua palavra aquilo que está no centro do seu coração, aquilo que está no centro da sua vontade, e aí nós acabamos por concordar com Deus naquilo que é a sua vontade. Então, o que nós fazemos nas nossas orações? Nós passamos a declarar para Ele
aquilo que a palavra de Deus diz. Nós passamos a dizer para ele aquilo que é a vontade dele. Senhor, venha o teu reino sobre a terra. Você acha que isso é o quê? A vontade dele. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é isso? A vontade dele. Senhor, eu dobro os meus joelhos e eu clamo ao Senhor agora, no qual toda família no céu e na terra recebe o nome. O que é isso? A vontade dele. Essa é a vontade dele. Então, Deus espera que nós aprendamos a pedir. Deus espera que nós aprendamos a concordar. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse aspecto do pedir. O pedir é algo que Deus espera que nós façamos. Ah, não, não preciso pedir. Deus conhece todas as coisas. Não, não é assim. Não, ele conhece todas as coisas. Deus sabe sobre todas as coisas. Mas Deus espera que nós peçamos. Deus espera o nosso pedido de socorro. Deus espera o nosso pedido desesperado por mais dele. Então, em Tiago, capítulo 4, verso 2, diz: Nada tendes, porque não pedis. Nada tendes, porque não pedis. Ah, Deus entende. Não, não é que Deus entende. Deus quer que nós peçamos. Deus espera que nós entremos diante dele e peçamos para que ele possa nos suprir. Ele espera por isso, né? Então, é muito importante que nós aprendamos na nossa vida de oração, nessa jornada de oração, que nós aprendamos a entrar e pedir. Então, Filipenses capítulo 4, verso 6 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. Então o Senhor conhece as nossas necessidades? Conhece. Deus sabe tudo? Deus sabe tudo. Mas Ele espera que nós cheguemos diante dEle e apresentemos a nossa oração. Apresentemos a nossa petição. Apresentemos para Ele a nossa necessidade. É isso que diz aqui nas Escrituras. É isso que nós estamos lendo aqui nas Escrituras. Abre sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 7. 7:7. Mateus 7:7. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Então, o que Jesus mandou fazer? Jesus nos chamou para pedirmos e continuar pedindo, buscarmos e continuar buscando, batendo e continuar batendo. Então, esse é um tipo de ordem, é um tipo de ensinamento que Jesus nos trouxe que nós precisamos exercitar sempre. Vamos pedir, vamos buscar, vamos bater. Então, uma vez eu escutei alguém dizer que quando eu peço a Deus, eu faço uma oração assim: Deus, por favor, me dá isso. E aí, quando eu começo a buscar, eu tenho uma atitude um pouco menos passiva, e aí eu parto mais para cima, eu gasto mais tempo buscando, mas daí, quando eu passo mais tempo buscando, eu me aproximo mais. Eu me aproximo mais da porta. Jesus disse que ele é a porta. Então eu vou poder bater na porta, eu vou poder tocar na porta, eu vou poder mexer na porta, porque eu estou perto. Mas se eu estiver longe, fica um pouco mais difícil.
Então eu acho muito interessante essa dinâmica, né? Então esse texto nos dá um ensinamento, nos traz um ensinamento que é para nós fazermos isso sempre. Não é para nós pararmos, é para nós fazermos sempre. Pedir, buscar e bater. Então, isso é algo que Deus espera que nós façamos. Então, pedir também é uma atitude de humildade. Orar é uma atitude de humildade. Eu oro porque eu preciso. Eu oro a Deus porque eu dependo. Eu me coloco diante de Deus porque sem Ele eu não sou nada. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então eu me coloco diante de Jesus porque eu sou um dependente de Jesus. Então nós devemos entender que a palavra de Deus diz que o Senhor dá graça aos humildes, né? Então, Tiago, capítulo 4, versículo 6, ele diz isso: Deus dá graça aos humildes. Então, você quer que a sua oração seja respondida? Então chega diante de Deus como alguém que precisa. Eu preciso. Senhor, eu estou aqui porque eu preciso. Senhor, nós precisamos mais do Senhor. Nós precisamos que o Senhor opere nessa ou naquela situação. Então é muito importante que nós compreendamos essa dinâmica de oração. Então, em Hebreus 4,16, ele fala assim: portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, quando nós nos aproximamos do trono da graça com confiança, nós recebemos misericórdia e encontramos graça, um favor imerecido. Deus responde às nossas orações. Agora, sabe por que Deus não resiste às nossas orações? Sabe por que Deus não consegue resistir às nossas orações? Porque a gente às vezes ora certo. Porque às vezes a gente acerta o alvo na oração. Não é isso. Nós alinhamos, claro, o nosso coração com o coração dele. Nós acertamos o pedido. Isso é muito importante, claro. Eu estou em concordância com ele. Claro, isso é fundamental. Talvez a gente fale mais sobre isso futuramente, entre mais detalhadamente sobre isso. Mas aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, eu não coloquei o capítulo aqui na minha anotação, diz assim: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado. Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando Deus olha para mim, olha para você, diante do trono da graça, pedindo alguma coisa, ele olha para nós e fala assim: opa, a minha justiça está se aproximando de mim. Quem está se aproximando de Deus? Sua justiça. Jesus morreu por nós e nos fez justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, quem nós somos? Justiça de Deus. Nós somos justificados pela obra de Jesus. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, nós podemos nos aproximar do trono da graça. Nós podemos nos aproximar dele, porque o sangue de Jesus nos garante acesso ao trono da graça. O sangue de Jesus nos garante acesso ao Senhor. E nós somos justiça dele. Então, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós rogamos a ele, ele nos responde. Agora, para terminar essa mensagem, eu gostaria de contar uma experiência. Um homem de Deus chamado Michael Bickle,
que começou a oração 24 horas, lá em Kansas City, nós conhecemos como IHOP KC, ele conta que anos antes de começar o IHOP, ele estava indo para uma reunião de oração que ele liderava já fazia uns 4 anos. E quando ele chegou no estacionamento, ele escutou uma música, tipo o Aleluia de Handel, ele diz do comentário dele, né? Aquela música alta, muito alta e meio impressionante. E ele correu, ele pensou assim, acho que os rapazes do som vão queimar o som, esse som tá alto demais. Aí quando ele entrou no salão, ele viu que tinham 2 jovens orando. Aquela reunião era uma reunião que costumava participar 20 pessoas. Mas naquele momento, estava antes do horário do pessoal chegar, tinham 2 jovens orando. Aí ele foi lá fora, olhou e falou, que som é esse? Entrou no salão, que som é esse? Mas só ele estava escutando. Só ele estava escutando aquele Aleluia de Handel. E os irmãos chegaram, oraram, tiveram aquele período de oração, buscaram a Deus e foram embora. E ele ficou lá sentado uns 20 minutos. Deus, o que é isso? Deus, o que é isso? E aí o Espírito Santo veio e falou com ele, isso que você ouviu, os anjos cantando, me adorando, é porque tinham 2 jovens buscando a minha face. É isso que acontece quando 2 pessoas se juntam para buscar a minha face. Quando o meu povo se reúne para buscar a minha face, os meus anjos me adoram, os meus anjos se alegram, os meus anjos cantam louvores, os meus anjos ficam triunfantes, alegres, porque a minha vontade está sendo feita na terra. Nós vamos ter a torre de vigia esse fim de semana, aqui em Jundiaí, 24 horas de oração. Vai começar às 18 horas da sexta-feira. Vamos fazer os anjos cantarem? Vamos dar munição para os anjos cantarem ao Senhor? Vamos dar munição para os anjos adorarem ao Senhor? Tocar instrumentos de cordas e sopro e percussão diante do Senhor? Vamos nos unir com os irmãos para buscar a face do Senhor. Vamos adorar e bendizer o nome do Senhor. Vem, vamos adorar o Senhor. Vamos fazer os céus tremerem de louvor. Aí eu comecei a entender, falei assim, puxa, assim na terra como no céu. Então quando nós começamos a criar esse hábito de orar, os anjos adoram e buscam a Deus, assim na terra como no céu. Vamos orar? Vamos buscar a Deus? Vamos fazer os anjos cantarem, adorarem ao Senhor.